Olá, hoje é terça-feira, dia 7 de abril, começa agora o Panorama. E nesta edição você vai ver: estádios de futebol recebem hospitais de campanha na tentativa de desafogar o sistema de saúde durante a pandemia. Saiba quais são os reflexos do coronavírus na Ceasa de Caratinga. Veja ainda como anda o consumo de pipoca durante a fase de isolamento social. No Panorama pelo Mundo, você vai ver como é a atual rotina das pessoas que moram no Japão. E na agenda cultural, veja como estão as estreias de filmes e séries neste período. Então, fique ligado, o Panorama está no ar. Mais de 992.300 pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus no mundo e já são cerca de 75.800 mortes. O Brasil já ultrapassou a marca de 11.500 casos confirmados da doença e 566 óbitos. E em Minas Gerais, 525 confirmações. Em Caratinga, até o fechamento desta edição, havia 107 casos em investigação e 5 internações. Desde as 9 horas da manhã desta terça-feira, de 15 a 20 milhões de trabalhadores informais não inscritos em programas sociais já podem baixar o aplicativo da Caixa Econômica Federal, que permitirá o cadastramento para receberem a renda básica emergencial. O auxílio de R$ 600 ou de R$ 1.200 para mães solteiras será pago pelo menos por 3 meses para compensar a perda de rendimentos decorrente da pandemia de coronavírus. A Caixa também lançará uma página na internet e uma central de atendimento telefônica para tirar dúvidas e realizar cadastros. O Ministério da Educação autorizou a formatura de alunos dos cursos de medicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia, exclusivamente para a atuação desses profissionais nas ações de combate à pandemia do novo coronavírus. A portaria do MEC abrange o Sistema Federal de Ensino. Este engloba as instituições mantidas pela União e as instituições privadas de educação superior. Diante dos relatos de golpes que vêm sendo aplicados por estelionatários por meio de chamadas telefônicas ou mensagens de WhatsApp, o Ministério da Saúde informa que não pode e nem recebe doações em dinheiro, assim como não há fundo exclusivo para receber recursos da população para o combate à pandemia do Covid-19. O Ministério da Saúde admite receber doações apenas de insumos, equipamentos e materiais médicos hospitalares relacionados ao combate à pandemia. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde Sem Fake News. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saude.gov.br/coronavírus. Desde janeiro deste ano, os policiais civis lotados na Delegacia Regional em Nova Lima e em Barreiro, em Belo Horizonte, usam a ferramenta Plantão Digital. A ideia inicial era potencializar as investigações policiais, mas agora ela é ferramenta importante da Polícia Civil de Minas Gerais para o enfrentamento da pandemia do coronavírus. Por este motivo, o lançamento deste projeto foi antecipado. Além disso, as delegacias também estão autorizadas a implantarem o recebimento do flagrante por videoconferência, utilizando os meios que estiverem disponíveis. Confira a fala do governador de Minas sobre o assunto. A Polícia Civil acaba de implantar o Plantão Digital, que vai trazer muitos benefícios. Ele foi testado por 2 meses nas delegacias de Nova Lima e do Barreiro e funcionou muito bem. Agora, ninguém vai precisar viajar para prestar depoimentos a um delegado. O delegado que tiver de plantão vai colher o depoimento, mesmo que à distância, usando recursos digitais. Isso começa a funcionar para 20 delegacias e em breve será estendido para todo o estado. E só traz benefícios: menos viagem, menos custo, mais policiais disponíveis para a segurança
e, é lógico, menos contato pessoal e menos coronavírus sendo espalhado por Minas Gerais. Uma grande ação da Polícia Civil. Parabéns para todos nós mineiros. A Escola Estadual Canuta Rosa, em Ipatinga, passará a funcionar a partir do dia 20 como centro de internação e tratamento de pacientes por coronavírus. O espaço vai oferecer estrutura emergencial para atender a população de Ipatinga e mais 13 cidades do Vale do Aço. A previsão é de que o hospital de campanha esteja estruturado e equipado ainda na primeira quinzena deste mês, período considerado crucial para o pico de doenças no Brasil. Em Caratinga, nesta segunda-feira, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, em atuação conjunta com o Ministério Público, deu início a uma operação contra preços abusivos na cidade. O objetivo é investigar eventuais práticas de aumento de preços de produtos que compõem a cesta básica neste período da pandemia do Covid-19. A operação, baseada no Código de Defesa do Consumidor, está prevista para continuar acontecendo semanalmente por meio da verificação dos produtos em vários estabelecimentos da cidade. Estádios de futebol espalhados pelo Brasil estão se transformando em hospitais de campanha contra o coronavírus. O Maracanã, no Rio, e o Pacaembu, em São Paulo, são dois exemplos de locais que estão tendo seus espaços ocupados por profissionais de saúde que prestarão atendimento a quem testar positivo para o Covid-19. A suspensão das atividades com a presença de público alterou o cenário e o cotidiano dos principais palcos do futebol. Arquibancadas e corredores estão vazios há dias, desde que as competições foram suspensas como medida para evitar aglomerações, visando conter a expansão do novo coronavírus. Espaços de disputas entre adversários, os estádios brasileiros entenderam que o rival agora é outro e estão se tornando poderosas ferramentas nesse combate. Um dos estádios mais famosos do mundo, o Maracanã, no Rio de Janeiro, está tendo seu complexo utilizado em prol da saúde. O governo do estado está construindo um hospital de campanha com 400 leitos para ampliar a capacidade de atendimento. A estrutura provisória está sendo montada onde ficava o estádio de atletismo Célio de Barros. Em São Paulo, no Pacaembu, foram instaladas 2 tendas, cada uma de 6.000 metros quadrados em cima do gramado do estádio. Caso o quadro dos pacientes que lá estiverem internado se agrave, ele será direcionado para um hospital de referência. Enquanto o hospital de campanha funcionar, todo o complexo esportivo do Pacaembu permanecerá fechado para o público. Olá pessoal, nós estamos aqui no estádio do Pacaembu. Bruno Covas, prefeito da capital de São Paulo, e eu. Nós estamos no centro do gramado do estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, o estádio do Pacaembu. Agora aqui é um hospital de campanha, que está sendo construído pela Prefeitura da capital de São Paulo, com o apoio do governo do estado de São Paulo, e o próprio Bruno Covas vai dizer a vocês as características deste hospital de campanha. Não é o único que está sendo feito na capital pela Prefeitura, com o apoio do governo do estado. Mas esse talvez seja o mais simbólico deles. Bruno. Será ao total 2.000 leitos, juntando o AMB e o Pacaembu, ajudando a desafogar os hospitais aqui da cidade de São Paulo, recepcionando a população coronavírus, aqui baixa e média complexidade, para aqueles casos que não precisam ir até a UTI. Essa ação aqui conta com o apoio do governo do estado, é mais uma ação conjunta entre Prefeitura e governo do estado na luta contra o coronavírus. E com o apoio do Hospital Albert Einstein, de médicos, enfermeiros e profissionais de saúde privada e pública, nós aqui teremos 200 pacientes, 200 pessoas sendo tratadas e, com isso, indicadas corretamente para o tratamento e atenção primária e depois também, se necessário, com unidade de terapia intensiva. O mesmo tem ocorrido em outras partes do Brasil. Em Roraima, o Estádio Canarinho, erguido como centro de treinamento na Copa de 2014, recebeu estrutura de funcionamento para 120 leitos. A Prefeitura de Fortaleza anunciou a construção de um hospital temporário no Presidente Vargas,
do Ceará, com 204 leitos. Já em Brasília, o governo local estuda usar o Mané Garrincha. E em Belo Horizonte, o Mineirão se colocou à disposição e poderá ter as suas áreas cobertas utilizadas. Nas últimas semanas, clubes de futebol também ofereceram suas estruturas às autoridades públicas para aumentar a capacidade de atendimento dos hospitais locais durante a pandemia. Bahia, Atlético Paranaense e São Paulo puxaram a fila ao colocarem suas propriedades privadas à disposição entre estádios como o Morumbi, que fica ao lado do Hospital Albert Einstein, e centros de treinamento, como os de Santos, Atlético Mineiro, Botafogo e Goiás. Tanto no que diz respeito à implantação de hospitais de campanha ou espaços, né, que possam ser utilizados, mesmo que não seja para hospital, para atendimento de pacientes. Tem determinados locais que já conseguiram, em parceria com as Forças Armadas, colocar locais para o primeiro atendimento, outros colocaram já para fazer a vacina, já está organizando isso a partir de segunda-feira para ter a ampliação dos espaços, dos locais da vacinação. Então, isso é uma coisa permanente. O apoio das Forças Armadas está definido, é um compromisso do presidente, é um compromisso do Ministério da Defesa de estar aí à disposição das necessidades. Desde o início da pandemia, principalmente em Minas Gerais, a Ceasa não deixou de abrir as portas para a comercialização. Mesmo assim, os reflexos da crise provocada pelo coronavírus já são percebidos na central de abastecimento de Caratinga. O sol nem sequer apareceu e o produtor já estava na estrada para levar o alimento até a mesa dos brasileiros. Essas imagens foram gravadas na segunda-feira, dia de mercado na Ceasa de Caratinga. Apesar de todas essas mercadorias, houve uma queda significativa no comércio. Em relação a essa pandemia, né, que está ocorrendo aí no país e no mundo todo, o nosso mercado aqui a gente tem observado uma redução de até 30% no nosso comércio. Muito devido às empresas que não puderam comercializar aos decretos, né, do governo, proibindo a abertura de alguns comércios, que acarretou na redução de até 30% do comércio na nossa unidade. Muitos restaurantes, lanchonetes não estão abrindo, não estão comercializando, não estavam, né? Aí ocorreu entre 20% e 25%, com picos de 30% na redução do comércio na nossa Ceasa. Apesar da pandemia ter afetado de várias formas na comercialização, a produção e o plantio não sofreram alterações. Não houve redução, não houve alteração no plantio nem na produção por parte dos produtores, né? Ainda não influenciou a nossa colheita de hortifruti regional. O que ocorreu foi a variação que teve de quantidade foi mais em relação ao próprio clima, né? Esse período de chuvas que antecederam essa pandemia que influenciaram na alteração da quantidade ofertada aqui na Ceasa. Alguns produtos também sofreram alterações no preço. Um dos motivos é a baixa escoação em mercados e alguns comércios que estão permanecendo fechados ou trabalhando de forma reduzida. No início não teve alteração por conta da pandemia. Mas hoje a gente tem conversado com os comerciantes e os varejistas têm relatado queda na venda nos supermercados, nos sacolões e refletiu na Ceasa no mercado de quinta passada e de hoje. Alguns produtos, por exemplo, do tomate, do maracujá, da batatinha, eles tiveram quedas acentuadas no preço devido a esse fato de que no varejo não está tendo muita saída igual rotineiro, né? Então o pessoal está comprando menos, mas está comprando menos no varejo, aí refletiu também nos preços aqui na Ceasa. Exemplo do quiabo, do tomate e do maracujá, que são os que mais sofreram alterações nos preços. A Ceasa segue adotando medidas de prevenção preconizadas aos frequentadores do local e não existe previsão de fechamento ou paralisação das centrais. A gente tem orientado aos usuários, né, os lojistas, os produtores, compradores, a obedecer às normas de higiene que é recomendado
manter a distância das pessoas, sempre estar higienizando as mãos com água e sabão, mantendo nos locais de loja, nos locais, quem puder trazer os produtores, o álcool gel, né, de 70%, para tentar manter ao máximo a questão da higiene. E orientamos também aquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco, que são os idosos, né, acima de 60 anos, que não venham à Ceasa, até pelo menos essa crise passar, né? Como a Ceasa ela trabalha com abastecimento de alimentício, né, é um serviço essencial nesse momento, então não tem previsão, a Ceasa vai funcionar normalmente, a gente não tem nenhuma expectativa de fechamento de mercado não. Pelo serviço que ela presta de abastecimento alimentar, a gente vai funcionar, estamos funcionando, né, não fechamos nenhum dia e não há previsão também de fechamento de mercado. Nós vamos continuar trabalhando para abastecer as gôndolas dos mercados para que esse alimento chegue na mesa das pessoas na sua residência. Ela já conquistou os brasileiros faz tempo. Tem salgada, doce e até para os paladares mais exigentes. Milho, óleo e uma panela. Tudo isso levanta um cheirinho de abrir o apetite. E neste período de isolamento social, a pipoca tem sido muito conquistada nos momentos de entretenimento. A jornada já começa muito corrida. A gente trabalha, estuda, cuida da casa e ultimamente faz tudo isso em casa. A jornalista Marina Guedo é uma prova disso. Independente do dia da semana e para dar uma pausa e distrair um pouco do isolamento social, assistir a um filminho com direito a muita pipoca e uma boa noite de entretenimento é a opção do momento. Estou de quarentena com a maior parte da população, mas estou trabalhando de casa, fazendo home office, inclusive eu até improvisei um escritóriozinho aqui no quarto. No meu notebook eu cumpro minhas demandas, faço minhas atividades e nos intervalos brinco com meus cachorros, à noite faço uma pipoca, assisto série, filmes. Inclusive tem uma série bem legal para indicar, que é N com E, muito bacana, eu terminei de assistir nesse período. E é isso, gente, é importante a gente ter consciência que é só uma fase, vai passar e a gente continuar fazendo as coisas que a gente gosta e o mais importante, em casa. Isso mesmo, Marina. Dá para distrair a cabeça em casa, né? E assim como você, muitos brasileiros têm se rendido a um bom filme ou série, principalmente nos fins de semana, que têm parecido um pouco mais longos nessa quarentena. E para maratonar em um clima ainda mais saboroso, pipoca. Ela, inclusive, está entre as receitas mais procuradas nas últimas semanas. Que tal uma receitinha desta queridinha para comer sem culpa? Bora lá? A diferença dessa pipoca para uma pipoca normal é que ela não leva óleo e é feita no micro-ondas. Você vai precisar de 4 colheres de sopa de milho, 2 colheres de sopa de água e uma pitadinha de sal. Agora, coloque o milho em um recipiente que pode ir ao micro-ondas. Atenção! Fique atento ao tamanho dele. Depois disso, coloque as 2 colheres de sopa de água e o sal. Uma pitadinha só, hein, gente? Misture a água e o sal no milho para dar uma umedecida. E depois, cubra com a tampa própria para ir ao micro-ondas. Um prato adequado e que dê espaço para o ar sair. Leve ao micro-ondas por 6 minutos. E está pronta! Os maiores benefícios da pipoca é o fato de ser menos calórica e ter mais elementos saudáveis que grande parte dos aperitivos que a gente costuma comer enquanto se diverte assistindo a um filme. A pipoca é produzida através do milho, que é um alimento rico em carboidratos, fibras, vitaminas e minerais. As fibras atuam diretamente no nosso intestino, ajudando a combater o mau colesterol e no bom funcionamento intestinal. Os carboidratos nos dão energia e as vitaminas e minerais atuam como antioxidantes, protegendo as nossas células. O limite da pipoca como um alimento saudável termina quando começa a adição exagerada de sal, manteiga, conservantes industrializados ou outros aromas e coberturas sobre ela. Se você não abre mão da pipoca de micro-ondas, opte pelo sabor natural.
Se você faz questão de fazer a sua própria pipoca, opte por preparação mais caseira. Coloque pouco óleo, pouco sal e também faça uma porção suficiente, porque é muito fácil perder o controle da quantidade consumida na frente das telinhas. E também fique alerta aos acompanhamentos. Se você é vidrado em refrigerante, que tal tomar uma água com gás, com umas rodelinhas de limão, uma limonada ou quem sabe um chá? É sempre bom optar pela forma mais natural. Quanto mais natural, mais saudável esse alimento vai ser. Como é a rotina das pessoas no Japão durante a pandemia do Covid-19? É o que você vai ver no Panorama pelo Mundo. Meu nome é Eduardo Shimote, tenho 37 anos, moro no Japão há quase 15 anos. Aqui no Japão estão tomando as medidas mais drásticas para combater o coronavírus, porém é apenas um aumento do que já se faz quando as pessoas têm o vírus da influenza, que no caso deixar de trabalhar. Quando a pessoa tem influenza aqui no Japão, é aconselhado a pessoa não ir trabalhar por aproximadamente uma semana. E é o que acontece, né? Minha esposa recentemente, em janeiro, acredito, sim, em janeiro, teve influenza. Eu, ela e meu filho tivemos que ficar em casa por uma semana, né? Para não ter o perigo de contagiar outras pessoas. E com o coronavírus é a mesma coisa que acontece, porém numa escala maior, né? Já que as escolas já estão paradas desde faz mais de um mês. Mês passado pararam de funcionar. Existe um outro problema que é a falta de máscara, álcool em gel e alguns outros produtos, né? Tá difícil de encontrar, principalmente máscara e álcool em gel. Mas aos poucos a gente consegue encontrar. Os japoneses também usam máscaras frequentemente. Isso ajuda a diminuir a proliferação do vírus. A falta de não ter contato com outras pessoas, como beijar ou abraçar, ou até mesmo o cumprimento, né, de apertar as mãos, também já é uma grande ajuda no combate. Neste período de isolamento, as plataformas de filmes e séries na internet estão com a visibilidade ainda maior. Veja as novidades deste mês na agenda cultural. Na Netflix, a estreia mais aguardada dos últimos tempos acabou de entrar no ar. La Casa de Papel tem episódios novos na plataforma desde o dia 3. A série espanhola está fazendo tanto sucesso que existem rumores de que a Netflix já renovou o contrato para mais 2 temporadas. Aliás, a história do grupo de ladrões conquistou também a crítica. La Casa de Papel tem diversos prêmios no currículo, entre eles o de melhor série dramática no Emmy Internacional. Outro programa que está com temporada nova é o reality show Mandou Bem. Essa série original da Netflix é uma competição de confeitaria entre pessoas que não sabem cozinhar. A cada episódio, 3 participantes tentam copiar bolos e doces super elaborados e artísticos, mas produzindo resultados um tanto desastrosos. Sabe aquele meme da expectativa versus realidade? Então, aquele acontece o tempo todo. Na competição, vence o menos pior, garantia de boas risadas. Agora vamos a uma dica de filme. Uma produção dos anos 90, que já é considerado um clássico do cinema, entrou no catálogo da Netflix na última semana. Forrest Gump, o contador de histórias, é um dos trabalhos mais marcantes da carreira do ator Tom Hanks. Tanto que ele ganhou o Oscar de melhor ator em 1995 por esse papel. Forrest é um personagem cativante que esteve presente em alguns dos momentos mais icônicos do século XX. A trilha sonora é maravilhosa, cheia de hits das décadas de 50, 60 e 70. Se você ainda não viu esse filme, por favor, veja. E ao longo dessa semana, o Panorama organizou mais um sorteio da promoção Fique em Casa. Os interessados se inscreveram no nosso Instagram para concorrer a um cartão pré-pago da Netflix. A grande vencedora dessa edição foi a Amanda Gabriele. No dia do sorteio mesmo, ela entrou em contato com a gente pelo direct do Instagram e já resgatou o prêmio. A gente agradece a todo mundo que participou e deixa a dica. Fique ligado nas nossas redes sociais, que sempre tem uma promoção nova. Estamos chegando ao final desta edição.
No jornal de hoje, você conferiu notícias do Brasil e de nossa região sobre a pandemia do Covid-19. Continue recebendo informações ao longo do dia nas nossas redes sociais. E se você quiser participar do Panorama, é só enviar sua mensagem para nosso WhatsApp, que é o 33 998 36 2813. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.